Doutor Rogério, uma cirurgia que a gente pode indicar como otorrino, nem todos os otorrinos fazem, o senhor é um grande especialista mundial, né, nesse tipo de cirurgia, então queria aproveitar a oportunidade de estar conversando com o senhor e pelo tempo, explicar para a gente sobre o implante coclear, qual é a indicação do implante coclear, pode fazer em qualquer idade, idosos podem fazer, bebezinhos podem fazer, é o famoso ouvido biônico. Conte um pouquinho mais qual a indicação e a tua experiência também nesses pacientes que já fizeram, tanto no serviço público, que o senhor é chefe do serviço de otorrino no Hospital de Clínicas de Curitiba e também no seu atendimento particular no consultório também. Perfeito, perfeito. Então, o implante coclear, Paulo, ele é, na verdade, uma das maiores evoluções em termos de próteses cirúrgicas na medicina e para tratamento da surdez. Ele é o chamado, como você bem falou, ouvido biônico. Então, ele consiste de uma prótese que é parcialmente implantável. O que quer dizer isso? Parcialmente porque uma parte é interna, uma parte é colocada dentro do ouvido com um feixe de eletrodos que é direcionado lá dentro da cóclea, que vai gerar um potencial elétrico, né, vai gerar uma eletricidade dentro da cóclea para estimular o nervo auditivo. E ele também tem uma parte externa, que é o processador de fala, que se chama, que é conectado na parte interna através de um ímã. Então, esse processador de fala, como se fosse um aparelho auditivo externo, capta o som, manda para a unidade interna, que vai levar esse som através desse feixe de eletrodos dentro do nosso caracol, dentro da nossa cóclea. E a principal indicação de se fazer essa cirurgia do ouvido biônico é quando a pessoa tem uma surdez, um grau de surdez severo ou profundo nos dois ouvidos. Então, isso quer dizer o quê? Uma pessoa que tem aquela perda de audição acima de 70%, 80%, que nem o Aquele aparelho vozinho que fica auditivo. assim, né, fala: "O que que o senhor está falando?". É aquele que só, Exatamente. às vezes, no dia a dia não está escutando, tem dificuldade, tudo bem, esse não é o caso, mas aquele que tem dificuldade mesmo, né. Que tem dificuldade mesmo ou que não está ouvindo nada, porque perdas menores nós tratamos muitas vezes com aparelho de audição. Agora, perdas severas ou profundas, acima de 70 decibéis ou acima mais ou menos de 70%, é aquela pessoa que está tendo muita dificuldade de compreender os sons, por uma surdez quase total ou total. E nesses casos, tem a indicação de fazer essa cirurgia. E a idade onde é feita essa cirurgia, ela pode ser feita desde bebês pequenos, aqui falando novamente da importância de se fazer um diagnóstico precoce da surdez. O implante coclear ele é feito a partir de 7, 8 meses de idade. Nós temos feito hoje em dia os implantes nas duas orelhas, já numa mesma cirurgia, implante coclear bilateral simultâneo, nos bebezinhos a partir de 6, 7, 8 meses de idade, quando nós temos a certeza de que aquela criança não escuta nada. Então você vê, para você pegar uma criança e fazer essa cirurgia com 7, 8 meses, ela tem que ter feito os exames antes. E para a gente diagnosticar a surdez, tem que fazer em todas as crianças, porque a criança não vai dizer que não está ouvindo, você não vai conseguir diagnosticar se não fizer o exame precocemente. Por isso a importância da triagem auditiva em todas as crianças. Então nós fazemos nessas crianças a partir de 7, 8 meses, quando não está dando resposta com o aparelho auditivo, justamente para estimular a área auditiva no cérebro, para não deixar que ela perca a plasticidade neuronal, aquela formação de neurônios que vão se formar com o estímulo pelo som, e não existe limite de idade máximo. Hum. Um adulto, por exemplo, que ficou surdo, por qualquer motivo, por meningite, por rubéola durante a vida, por qualquer doença do labirinto, qualquer doença infecciosa, o Covid, infelizmente, o Covid causa muitas vezes uma surdez Exposição, barulho severa também? ou profunda, exposição a ruído, se for muito, durante muito tempo, pode levar a um grau de surdez profunda, traumatismos, surdez genética, a surdez pela idade, que pode chegar num Uhum. grau profundo de surdez, a otosclerose, que é aquela calcificação do estribo que acontece em mulheres, depois de uma gestação, ela pode evoluir para um grau profundo de surdez. Então, em todos esses casos, em adultos, pode ser feito o implante coclear também, não existe idade máxima. Nós temos pacientes com 60, 70, 80, 90 anos de idade. As pessoas têm que ouvir, independente da idade. E não existe limite máximo. Obviamente, tem que haver uma condição clínica de saúde, de forma geral, para que a pessoa possa se submeter à cirurgia. Mas em havendo essa condição, não existe impedimento nenhum de que um idoso, por exemplo, faça essa cirurgia.
E essa cirurgia faz pelo SUS também ou só particular e convênio? E também como é feita? Anestesia geral, anestesia local, como que seria? Per- Perfeito. Essa cirurgia pode ser feita pelo SUS, ela é de cobertura do nosso Sistema Único de Saúde em hospitais credenciados, obviamente, hospitais que sejam credenciados pelo Ministério da Saúde para o tratamento em alta complexidade de saúde auditiva, né? Aqui em Curitiba eu trabalho no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que é um centro nacional de saúde auditiva em alta complexidade, e também pode ser feita pelos planos de saúde. O implante coclear é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Então, quanto a esse aspecto, não tem problema nenhum. E a cirurgia em criança pequena, ela é feita, obviamente, com anestesia geral, em crianças de forma geral, mas em adultos e principalmente idosos, para diminuir o risco anestésico, ela pode ser feita com anestesia local e sedação. Nós temos centenas de pacientes operados já com anestesia local e sedação, uma anestesia muito segura e que tem um resultado muito bom, diminuindo o risco de uma anestesia geral, principalmente para pacientes idosos, por exemplo, que com uma doença cardíaca, diabetes, hipertensão, que não podem fazer anestesia geral, a anestesia local e sedação acaba sendo uma opção muito interessante. Se a mamãe ou o papai tiver necessidade, a criança fazer anestesia geral ou para tipo de cirurgia implante, para outras cirurgias, como nós otorrinos fazemos bastante cirurgia de adenoide, de amígdala, que exige anestesia geral. Eu tenho um vídeo, vou deixar na descrição desse link, que eu converso com um anestesista, explicando um pouco mais como que é essa anestesia geral em crianças, tá? Se quiserem também complementar esse vídeo. Outra pergunta, para falar a verdade, são duas perguntas, elas são meio, talvez, polêmicas. A primeira delas, se esse paciente tem uma perda de audição e ele não quer colocar aparelho, às vezes um grau leve, moderado, não chega a ser severo, profundo, como o senhor comentou, acima de 70 decibéis. Ele pode optar pelo implante coclear? Essa é a primeira pergunta. E segunda pergunta, se ele tiver uma perda de um ouvido só, o outro ouvido está normal, ele pode fazer também o implante? Essas duas perguntas acho que estão um pouco conflituosas, eu Sim. queria saber a tua posição. Perfeito, perfeito. Então, com relação à primeira pergunta, é bem interessante, porque eu atendo muitos pacientes que vêm com surdez leve, moderada e não querem usar aparelho porque ouviram falar que existe a cirurgia. Só que, na verdade, o implante coclear tem duas situações. Primeiro, ele tem um aparelho externo, ele não é totalmente implantável. Então, existe um aparelho externo. Então, do ponto de vista estético, vai ter um aparelho por fora de qualquer maneira. E a segunda questão é que, em muitos casos, ele faz perder o resíduo auditivo que a pessoa tem. Então, nos casos onde existe um resíduo auditivo, em que o aparelho, resíduo auditivo é um resto de audição, ele não perdeu totalmente ou quase totalmente a audição. Ele tem uma audição, uma perda parcial, e que o aparelho auditivo pode resolver o problema e dar um resultado bom. Nesses casos, nós não fazemos o implante coclear, não tem indicação, porque ele vai continuar tendo que usar um aparelho externo, nós vamos submeter a um risco cirúrgico desnecessário, vamos lembrar que é uma cirurgia, querendo ou não, existem os riscos inerentes a qualquer cirurgia, e aí, além da questão de custo, claro que o implante coclear é muito mais caro do que um aparelho auditivo convencional. Então, o implante coclear é indicado para surdez acima de 70 decibéis nas duas orelhas. Casos com surdez menor, 50, 40, surdez moderada, leve, o tratamento é o aparelho auditivo. E a segunda pergunta, Paulo, que é muito interessante, essa sim é polêmica, que é se faz o implante coclear numa pessoa que tem uma surdez profunda em uma orelha só. Nós temos feito, em alguns casos, principalmente em casos de surdez recente, uma pessoa que perdeu a audição em uma das orelhas, uma surdez súbita que se chama, que às vezes é por uma alteração circulatória, de diabetes, de hipertensão, de AVC, o Covid, infelizmente, o coronavírus pode causar uma surdez total em um dos ouvidos, traumatismos, alguma coisa que causar uma surdez total em uma das orelhas. Se essa surdez for recente, a pessoa não se adaptou com o aparelho auditivo, tiver com muito zumbido no ouvido, muita dificuldade de compreender os sons, porque perdeu um ouvido, está dependente só de outro. Em alguns casos, é possível sim fazer o implante coclear, mesmo na surdez unilateral. Obviamente, tem toda uma terapia fonoaudiológica depois para a pessoa se acostumar com o som, que é um som diferente da outra orelha, que ela está ouvindo normal, então vai precisar de todo um período de adaptação, de terapia, mas em alguns casos, sim, Paulo, é possível fazer, não em todos, obviamente.
E para finalizar esse tema, assim, eu queria só ilustrar para as pessoas que estão assistindo a gente o impacto do implante coclear ou do aparelho auditivo mesmo em crianças pequenas. São aqueles vídeos que a gente vê emocionantes, que são divulgados pela internet, né, bebezinhos que quando vão fazer ligar o implante, ela começa a escutar, né, e fica aquela imagem que a criança olha para a família inteira escutando, a família chora. Eu acho que deve passar por muitas dessas situações também o senhor, né? Perfeito, isso a gente vê bastante, é muito emocionante, né, tem casos onde realmente as crianças e principalmente os adultos dão respostas lindas no dia que faz-se a ativação desse implante. Faz 20 anos que nós fazemos isso, são mais de 1000 pacientes que nós já implantamos, mas é difícil um dia que a gente não se emocione É. ao ver essas coisas, né. Então não são todos os casos em que na hora que liga o aparelho a pessoa já começa a escutar, às vezes tem todo um período de adaptação, mas nos casos onde isso acontece e a pessoa já começa a escutar alguns sons, é realmente muito emocionante para nós, para as fonoaudiólogas, para a família. Então é uma cirurgia que nós nos emocionamos muito todos os dias, Paulo.